No vídeo passado a gente fez o cadastrar aqui no Java Web, agora vamos fazer o login. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma página de login. Melhor dizendo, é criar servlet de login. Então, vou clicar com o botão direito aqui, no pacote servlet, novo servlet. E eu vou colocar o nome de login servlet, tá bom. Finalizar. Vou tirar esses comentários. Vou apagar o comentário aqui também. Eu não quero esse process request, não quero nada dele, então vou apagar ele todo, inclusive os comentários dele. Vou expandir essa área aqui. Repare que toda vez que a gente cria uma servlet, esse código vem contraído, né? A gente sempre precisa ficar clicando nesse mais. Isso acontece por causa dessa primeira linha aqui, ó, da linha 15, que tem essa mensagem aqui, ó, editor fold default state collapsed. Então ele fica colapsado, ele fica contraído. Isso daqui é uma configuração do NetBeans. Então isso aqui não tem nada a ver com Java, nem com HTML. Isso aqui é uma configuração do editor aqui do NetBeans. Se eu apagar essa linha aqui, ele não vai ficar contraindo, né? Toda vez que eu acessar esse arquivo, ele já vem aberto normal. E aí eu quero apagar esses comentários também. Quero apagar esses comentários do post. Vou tirar esse process request dentro do get. Vou tirar o process request dentro do post também. Bom, ficar fazendo isso toda vez que a gente cria uma servlet, é muito chato. Né? Toda vez tem que ficar apagando os comentários, apagando o process request, fazendo essas modificações. Tem uma maneira que a gente resolve isso de uma vez, que vou mostrar aqui agora. Vem aqui em ferramentas, dentro de ferramentas vem em modelos. Quando eu clico aqui em modelos, eu vou descer tudo para chegar na pasta web. Então vou expandir essa pasta web. E aqui dentro dessa pasta web tem esse arquivo servlet. Esse arquivo servlet é o modelo de servlet. Toda vez que a gente cria uma servlet, a gente segue o modelo que está aqui dentro desse arquivo. Então eu vou modificar o modelo da servlet para a gente já deixar desse jeito aqui, ó. Toda vez que a gente criar a servlet, que ela já venha dessa maneira, com do get, do post, sem comentário nenhum, sem process request. Então, eu seleciono a servlet, clico aqui em abrir no editor, tem esse arquivo aqui, ó. Então, essas primeiras linhas aqui são aqueles primeiros comentários que ficam ali em cima. Deixa eu criar uma outra servlet aqui de teste, só para a gente ver. Vou chamar de teste servlet, finalizar. Olha aqui, ó. Essas primeiras 5 linhas aqui de comentário, elas aparecem devido a essas 4 linhas aqui no modelo. Então eu quero apagar essas 4 linhas, vou apagar. Essa daqui eu não quero apagar, né, porque essas linhas daqui, elas geram essa linha de código. Essa linha que aparece aqui na linha 6, que é o package servlet. A gente precisa dessa linha, né? Essa aqui é uma configuração do arquivo Java, e é justamente essas 3 linhas aqui que configuram esse package. A gente pode até ver aqui, né? Package e aqui o nome do pacote. Esses imports a gente quer deixar também, só tem um import que a gente quer tirar, que a gente não precisa, que é esse print writer. Né? Olha só, deixa eu voltar aqui na login servlet. Repare que o print writer está um pouco apagadinho aqui, ó. Tá cinza. Por quê? Porque a gente não está utilizando. A gente importou esse print writer, só que a gente não está utilizando. Tanto que o NetBeans até informa aqui, ó, um aviso. Se eu clicar aqui, ele diz, né, remover importação não utilizada. Então esse print writer a gente não está utilizando. Então eu vou tirar esse import aqui do print writer também. Apaguei. Beleza, os outros imports eu quero deixar. E aqui já vem mais um comentário, né? Do autor, vamos ver ali no teste servlet, é esse comentário bem aqui que aparece. Então eu quero tirar isso daqui também, não quero deixar isso. Vou apagar. Quem quiser deixar não tem problema nenhum, né? Mas beleza, vamos dar continuidade. Isso daqui é importante, né? Esse class annotation aqui é justamente essa configuração que aparece bem aqui, ó. Isso daqui é uma annotation que chama, né? Tudo que vem com arroba é uma annotation no Java. Então, a gente quer deixar essa annotation, portanto, eu não vou apagar essas 3 linhas aqui. Depois também vem o nome da classe, não quero apagar. E aqui vem, ó, o process request. Tem todos os comentários, deixa eu já apagar esses comentários do process request. E aqui tem o método em si, process request. Então, vou selecionar tudo e vou até lá no final dele. Aqui termina o process request. Vou apagar tudo. Beleza. Agora vem os comentários do get. Eu não quero esses comentários, quero apagar também para ficar mais limpo. Então vou apagar esses comentários. Isso daqui eu preciso deixar, que é o override. Né? Aqui, ó. Se eu descer aqui, deixa eu expandir. É esse override bem aqui. Isso aqui é uma configuração também, uma annotation. Mas
que a gente não falou, né, mas é importante ter esse override. Então eu vou manter o override e dentro do doGet eu quero apagar esse process request. Eu não quero mais que venha, né, o doGet venha com esse process request. Eu vou apagar aqui também. E eu vou apagar esses comentários do doPost e apagar o process request do doPost. Feito isso, né, o resto aqui embaixo pode deixar assim mesmo, que a gente não vai utilizar. E aí eu vou clicar o Ctrl S para salvar esse arquivo. Salvei esse arquivo de modelo da servlet, posso fechar. Vou apagar, né, vou fechar esse teste servlet. Vou inclusive fechar esse login servlet também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse teste servlet, então vou excluir. Ok. E vou excluir também o login servlet. Vou excluir. Ok. E vou criar de novo a login servlet para ver se essas configurações que a gente fez deram certo. Então vou criar a login servlet de novo. Finalizar. E agora já viu, ó, a servlet já limpa, sem nenhum comentário, já viu com o doGet e o doPost já certinho da maneira que a gente quer. Então, beleza. Vamos seguir a mesma lógica lá do cadastrar. Quando a gente fizer um doGet para login servlet, a gente quer devolver uma página de login. E quando a gente fizer um post para o login servlet, a gente quer processar o login. Então aqui a gente quer a página para fazer o login. E no doPost a gente quer processar o login. Beleza. Então vamos criar essa página para fazer o login, né? Que vai ser uma JSP. Vamos criar essa JSP, vou clicar com o botão direito aqui em páginas web, novo JSP. E vou chamar ela de login. Finalizar. Beleza, está aqui. Deixa eu dar um nome aqui de lista de tarefas. Posso até colocar antes aqui, né? Login, lista de tarefas. Faça o login no H1. Eu vou criar um formulário para o usuário colocar os dados dele para enviar para o servidor. Os dados que a gente precisa para fazer o login são e-mail e senha. Então eu vou criar um parágrafo. Dentro desse parágrafo vai ter uma label pedindo o e-mail e o input do type e-mail e name e-mail. Vou copiar aqui embaixo para fazer a mesma coisa para senha. Então meu segundo label vai ser para senha. Senha. Type é password e o name senha. E agora falta o input do botão de submit. Então type submit. E o value, vou modificar o texto que está dentro do botão, vou colocar entrar. Beleza. Criamos a página de login. Deixa eu apagar aqui, fechar esse login JSP. E aqui na login servlet, então a gente vai encaminhar a requisição. A requisição está chegando no doGet da login servlet. Eu quero encaminhar essa requisição para a página de login JSP. Então a gente faz usando o request dispatcher. RD é igual a request, que é esse objeto bem aqui que a gente recebeu como parâmetro, request.get request dispatcher, e aqui o caminho que a gente quer, né? Para onde a gente quer encaminhar essa requisição. Deixa eu fazer a importação do request dispatcher, apertei o Ctrl Shift I. Então o caminho que eu quero enviar essa requisição é o nome do arquivo de login. Então é login.jsp. E aí eu vou encaminhar usando forward request response. Beleza, vamos ver se isso aqui está dando certo. Deixa eu voltar lá no navegador. Vou voltar para index. Quando eu clico aqui em fazer login, por enquanto não está acontecendo nada porque a gente não configurou o href desse login. Então deixa eu voltar ali na index. Deixa eu fechar esses arquivos todos para a gente poder trabalhar melhor. Vou voltar aqui na index. E aqui ó, o href. A gente precisa configurar o href de fazer login, né? E ele vai enviar para login servlet. Salvei a index. Vou voltar. Vou recarregar essa index. Beleza, vou clicar em fazer login. E agora a gente caiu na página de fazer login. Por enquanto, né, a gente só criou o visual. Vamos configurar o form para que os dados sejam enviados para o local certo. Então eu vou abrir aqui a login.jsp, que é onde está o formulário do login, e vou configurar que esse form vai ser utilizando o método post, e o local para onde a gente vai enviar os arquivos é para login servlet. Então, beleza. Vamos abrir a login servlet. Quando cair aqui no post, a gente quer processar o login.
Como que a gente processa o login? Da mesma forma que a gente já tinha feito no projeto de antes, no projeto de linha de comando. A lógica é a mesma. O que muda é simplesmente a interação com o usuário. Antes a gente estava fazendo tudo através de linha de comando, agora a gente vai fazer usando HTML, usando páginas HTML. Então, eu vou precisar pegar o e-mail que eu recebi da requisição, vou criar uma variável e-mail, request get parameter, quero pegar o input que tem nome e-mail, né, o valor do input que tem nome e-mail, e vou fazer a mesma coisa para senha, então string senha é igual a request.getParameter senha. Peguei o e-mail e a senha que o usuário está enviando, né? Então o usuário vai colocar o e-mail e senha, quando ele clicar em entrar, vai cair aqui no do post, estou pegando o e-mail e a senha, e agora eu quero fazer o login. Como é que a gente tinha feito o login? Vamos dar uma olhadinha lá no projeto de antes. A gente tinha feito o login aqui, né, nesse case 2, login. Olha o que a gente fez. A gente pegou o e-mail e a senha que o usuário enviou, só que a gente estava usando o scanner, né? Agora a gente está usando o request get parameter, porque mudou a interação, e aí depois a gente estava fazendo isso daqui, ó. Eu vou até copiar esse código para facilitar. Vou copiar esse aqui, ó, Ctrl C, já está pronto, né? Não preciso escrever de novo, Ctrl C, Ctrl V. E ele vai pedir para importar as classes, vou dar o OK, vou dar um Alt Shift F para alinhar tudo, e vamos começar a analisar o que a gente precisa mudar. Aqui a gente está acessando a DAO para buscar o usuário por e-mail. A gente está buscando o usuário lá no banco de dados, procurando se existe esse usuário. E aí a gente criou essa login sucesso e inicializou ela com falso. Se o usuário for diferente de nulo e a senha desse usuário, que a gente trouxe do banco, for igual à senha que o usuário digitou e enviou pela requisição, a gente coloca que o login sucesso é true. Depois a gente verifica, né? Se o login tiver sucesso, olha como a gente estava fazendo. A gente estava interagindo com o usuário, mostrando que o login foi feito com sucesso. Depois a gente estava indicando qual é o usuário logado e estava levando ele para a homepage. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que utilizando o Java Web, porque muda um pouquinho a lógica. E aí, caso contrário, a gente estava indicando que o e-mail e senha estão incorretos. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver primeiro esse do e-mail e senha incorretos, para a gente já falar sobre um detalhe interessante do JSP. Então eu vou apagar essa interação aqui, que estava sendo através de linha de comando. E eu quero informar o usuário que deu erro. Então eu vou criar uma página de erro do login. Eu poderia fazer isso, né? Mas já vamos pensar uma maneira melhor. O que a gente costuma ver nos sistemas? Quando eu coloco um e-mail que não existe, né? Eu vou colocar aqui e-mail não existe, @ não existe.com, a senha não existe. Quando eu clico aqui em entrar, o que o sistema nos informa, né? Ele fica na mesma página, só que uma mensagem aparece aqui embaixo. E-mail senha incorretos. Normalmente é assim. Aparece algum aviso na mesma página. A gente não vai para uma outra página. E aí vamos fazer isso então. O que a gente quer fazer então, no caso, quando chega aqui no do post, a gente quer encaminhar o usuário para a página de login de novo. Então vou usar o request dispatcher. RD é igual a request.getRequestDispatcher e eu quero devolver ele para a própria página que ele estava, né, que era login.jsp. E aí eu vou usar o rd.forward. Tá? Então vamos ver se isso daqui está dando certo. Por enquanto eu vou só comentar isso daqui para tirar esses erros. Deixa eu comentar isso daqui, senão vai ficar um erro no arquivo, né? Já que esse homepage não existe, nem o usuário logado. Então deixa eu comentar isso aqui para dar certo. Vou voltar. Vou acessar o login de novo e vou tentar logar com uma conta que não existe. Não existe, @não existe.com, senha não existe. Vou entrar. E olha só, a gente voltou para a página de login. Só que como é que faz para a gente colocar uma mensagem aqui? Vamos ver como é que funciona isso agora. Então, a gente tinha falado no vídeo passado que esse JSP é um arquivo que a gente consegue escrever HTML e Java misturado, né? A gente consegue escrever código Java aqui no meio. Como é que faz para a gente escrever código Java? Deixa eu apagar esses comentários aqui. Para a gente escrever código Java, a gente precisa indicar que a gente está escrevendo código Java ao invés de código HTML. Por padrão, a JSP entende o HTML. Então a gente pode escrever o HTML diretão aqui, que ele já entende que é HTML. Mas para código Java, a gente precisa dizer da seguinte forma. Eu abro essa tag aqui, eu não sei como é que diz muito bem isso, acho que é tag, né? A tag de abertura e a tag de fechamento, usando esses %. Então,
Quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo que tudo que vem no meio, né, tudo que vem dentro dessas tags é código Java e não é HTML. Tudo que está fora, né, dessas tags é código HTML, só que tudo que está dentro é código Java. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável erro e consigo dar um valor para ela. Por exemplo, deu erro. Igualzinho a gente escreve código Java, né, no arquivo .java mesmo, né, não muda nada, é a mesma coisa. Precisa do ponto e vírgula, precisa do tipo aqui, string, é a mesma coisa, não muda nada. E aí, por exemplo, aqui embaixo desse botão de input, eu posso abrir uma outra área para escrever código Java. E eu posso utilizar aquele out que a gente já tinha visto, né, para usar o print. A gente tinha visto o println, mas posso usar o print, né, sem o ln, que aí não tem não pula a linha no final. E aí aqui dentro eu posso usar a variável erro. Tá? Então eu estou usando out.print essa variável erro que a gente criou ali em cima. Óbvio que essa variável precisa existir e a gente criou ela aqui em cima. E aí a gente vai pegar esse valor que está aqui dentro da variável erro e vai escrever nesse local aqui, lá no código HTML. Então, por exemplo, eu posso até colocar numa tag P. Eu crio uma tag P no HTML e dentro da tag P eu abro esse script Java e escrevo o código Java aqui dentro. E aí precisa do ponto e vírgula também, porque, como eu disse, isso daqui é código Java igualzinho a gente já tinha visto. Então, ao invés de a gente usar esse out lá na servlet, a gente está usando o out aqui dentro do JSP, só que o funcionamento é o mesmo. E a gente está escrevendo a mensagem aqui nesse exato ponto do código HTML, dentro dessa tag P. Então, vamos só fazer o teste, né? Obviamente, isso daqui vai aparecer sempre, né? Então, olha só, deixa eu voltar aqui, vou acessar a página de login de novo, e está ali, né? Aparecendo deu erro. Vai aparecer sempre porque a gente deu um valor para essa variável erro e a gente está apresentando ela aqui. O que a gente pode fazer? Eu posso colocar aqui que erro tem, sei lá, valor null, por exemplo. E aqui nesse código Java, eu posso fazer um if, como a gente já conhece. Se erro for diferente de nulo, eu dou o out print erro. Então aqui fica o código Java. Vamos acessar de novo. E agora não aparece o erro, por quê? Porque eu coloquei que o erro é nulo. Se eu colocar um valor aqui, ó, deu erro, aí sim essa variável erro vai ser diferente de nulo e a gente vai mostrar o valor dela. Então deixa eu voltar, acessar de novo e tá ali aparecendo deu erro. Beleza. Agora como é que a gente faz para juntar, né, a servlet, porque olha aqui, ó, a servlet sabe, aqui dentro da servlet do login, a gente sabe que o login não foi feito com sucesso, que deu erro. Como é que eu faço para linkar as duas coisas, né? Dizer aqui dentro da servlet, lá para JSP, que deu erro. Eu posso colocar nesse request aqui, ó, relembrando, né, o que a gente está fazendo com esse RD? A gente está pegando o request e está encaminhando ele para login.jsp. Então, antes de encaminhar esse request, eu posso colocar um valor dentro do request. Posso dizer assim, ó, request.setAttribute. Eu estou criando um atributo desse request e eu vou dar um nome para esse atributo. Eu vou chamar o nome dele de erro, por exemplo. E aqui eu preciso dar um valor para esse atributo. Esse atributo é como se fosse uma variável. É como se eu estivesse criando uma variável dentro do request que se chama erro. E o valor desse erro eu coloco bem aqui, nesse segundo parâmetro. E eu posso colocar assim, por exemplo, e-mail senha incorretos. Então, é como se eu estivesse criando uma variável chamada erro dentro do request e esse é o valor da variável erro. E aí, essa variável erro que está dentro do request vai ser encaminhada para login JSP. E aí, chegando aqui no login JSP, a gente consegue pegar o valor dessa variável que está dentro do request. Como que a gente faz isso? Da seguinte forma, ao invés de eu dar um valor direto aqui, ó, eu faço request.getAttribute. Então, repare que lá na servlet a gente deu setAttribute, né, a gente estava setando, e aqui a gente está fazendo get. E aqui eu coloco o nome do atributo que eu quero pegar. O atributo é o erro, que é esse nome que eu coloquei aqui, ó. Só que aí tem um porém. Esse getAttribute, se eu vou apertar o Ctrl espaço, olha aqui a dica que ele dá, ó. Ele retorna um valor do tipo object. A classe que ele retorna é um object. Então a gente precisa dizer que isso daqui, na verdade, é uma string.
Então eu preciso fazer essa conversão. Eu indico que o valor desse atributo erro é uma string. E aí eu pego esse valor e guardo dentro dessa variável erro, aqui é a variável erro do Java. E aqui sim eu posso verificar. Se o erro for diferente de nulo, eu quero mostrar esse erro. Então vamos ver se isso aqui deu certo. Deixa eu voltar, vou acessar a página, fazer login, e não está aparecendo nada. Por que não está aparecendo nada? Porque quando a gente fez um get para esse login, vamos dar uma olhada lá no get. A gente fez o get para login servlet, né? Relembrando, vamos lá na index. Quando a gente clica nesse link fazer login, a gente faz um get para login servlet. Então a gente cai aqui no get. E aqui nesse momento, esse request, né, a gente não colocou o atributo erro. Então esse atributo erro não existe no request. A gente pegou o request e encaminhou para login JSP. Então quando chegou aqui no login JSP, a gente está tentando pegar esse atributo erro, só que ele não existe. Então o valor dele vai ser nulo. Então essa variável vai ter valor nulo. E aí, erro é diferente de nulo? Não. Erro é igual a nulo. Então a gente não vai mostrar essa mensagem do erro. E é por isso que quando a gente acessa a primeira vez, não aparece nada aqui. Agora, se eu fizer o login errado, né? Não existe, arroba não existe, a senha não existe, vou entrar. Agora sim apareceu, ó, e-mail, senha incorretos. Por quê? Porque quando eu clico nesse entrar, a gente está fazendo o post lá no login servlet, a gente está fazendo todo esse processamento e a gente descobriu que o login sucesso é falso, né? Ou seja, o login não foi feito com sucesso, deu erro, e a gente criou esse atributo chamado erro no request, colocou esse valor aqui e encaminhamos esse request para o login JSP. Quando chega no login JSP, agora sim, quando a gente faz esse request get attribute, o valor de erro existe e é diferente de nulo, então a gente vai mostrar essa mensagem. Então é assim que o JSP funciona, a gente está misturando Java com HTML e aí a gente consegue fazer o if, a gente consegue fazer toda a lógica, né? Passar dados da servlet direto aqui para JSP. E aí a gente consegue construir páginas melhores para o usuário, né? Páginas exatamente indicando o que está acontecendo com o nosso sistema. Então, antes a gente tinha aquela flexibilidade de interagir com o usuário na linha de comando, simplesmente usando o SOUT, né? O System.out.println. Agora a gente precisa de maneiras um pouco mais sofisticadas para interagir com o usuário. Então a gente precisa desse JSP para misturar código HTML com código Java, para a gente poder, por exemplo, fazer esse if aqui dentro do HTML. Então, esse é o básico. Vamos terminar esse método de login, né? Vamos terminar essa funcionalidade de login. E aí no próximo vídeo a gente faz algumas alterações no que a gente já tem pronto. Então vamos voltar lá no login servlet. Beleza, isso daqui já está feito. Caso o login não seja feito com sucesso, a gente já está conseguindo informar o erro para o usuário. Agora vamos resolver caso o usuário acerte o e-mail e a senha. Então a ideia é a mesma, né? A gente precisa informar ele que o login foi feito com sucesso. Qual é a melhor maneira de informar o usuário que o login foi feito com sucesso? Levando ele para a página inicial do programa. Então, sei lá, se a gente faz um login na nossa conta de e-mail, a gente coloca o nosso e-mail, a nossa senha para acessar o nosso e-mail, né, nossa caixa de e-mail, e a gente vai direto para a caixa de entrada. Então, quando a gente vai direto para a caixa de entrada, a gente já sabe que o login está feito com sucesso. Então, a gente não precisa informar essa mensagem aqui para o usuário. É só levar ele para uma homepage. Então, vamos criar essa homepage. Vou aqui em páginas web, botão direito, novo, JSP, vou chamar de home. Finalizar. E por enquanto, só vou colocar aqui que é homepage. Só isso por enquanto. Vou colocar aqui um título de lista de tarefas. Opa. E antes eu vou colocar aquele home. E essa barra aqui vertical. Deixa eu apagar esse comentário já. Só isso por enquanto, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Já vou fechar esse lista de tarefas, né? Porque esse aqui, lista de tarefas, era do linha de comando. Deixa eu fechar para não confundir. Vou acessar login servlet. Beleza, então eu vou pegar o request dispatcher rd é igual a request.getRequestDispatcher. Quero levar para home.jsp. rd.forward. Então, deixa eu apagar esse login feito com sucesso. Deixa eu apagar esse homepage aqui embaixo. Então, esse request dispatch aqui está levando para home é como se fosse esse método homepage, né? A gente antes estava usando esse método homepage para mostrar o menu da homepage. Agora a gente está levando para uma página mesmo HTML. Deixa eu apagar aqui, né? Esse é o funcionamento
desse método homepage, eu não vou apagar esse usuário logado, porque tem um ponto importante, né? A gente precisa indicar qual é o usuário logado que está no sistema. Qual foi o usuário que acabou de fazer o login no sistema. E aí a gente vai ver como é que faz isso no Java Web. Mas antes vamos ver se está funcionando isso aqui. Vou salvar. Deixa eu acessar ali, vamos ver um usuário aqui. Eu vou acessar com esse igor@igor.com, senha 123. Então, vou colocar igor@igor.com, senha 123. E a gente já conseguiu acessar a homepage. Então o login foi feito com sucesso. Agora, como é que a gente indica qual é o usuário que fez o login? Existe uma forma de fazer isso sem ser dessa maneira que a gente fez lá no outro programa de linha de comando. Aqui foi bem simples, né? A gente criou uma variável e a gente indicou que o usuário logado era aquele usuário U que a gente tinha achado do banco de dados. Aqui é um pouquinho diferente no Java Web. O que acontece? Então, deixa eu abrir aqui o quadro. Então, vou aqui no quadro, né? O que a gente está vendo? Que toda vez que a gente clica num link, quando a gente clica num botão para enviar o formulário, a gente está fazendo uma nova requisição. É sempre isso, né? É sempre aquele esquema de fazer um request. E aí o servidor pega esse request e gera uma response. E aqui tem, né, o cliente. O que está acontecendo? Toda vez que a gente faz um request, o servidor recebe, ele envia a resposta e todos os dados que a gente tinha aqui são apagados. Então todos os dados são apagados logo no momento que a gente faz o response. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, quando a gente acessou essa homepage aqui, como é que a gente conseguiu desenhar essa homepage lá no cliente? A gente chegou aqui no do post, no login servlet e encaminhou a requisição para a página home.jsp. E aí essa home.jsp que está bem aqui, gerou a resposta, que é essa resposta bem aqui, e enviou essa página para o cliente, que o cliente pegou e desenhou a página na tela dele. No momento que a gente fez isso, a gente perdeu todos os dados que vieram na requisição. Ou seja, quando o usuário fez o login, nessa requisição aqui, ele enviou o e-mail dele e a senha. Ele enviou, a gente pegou o e-mail e a senha, foi lá no banco de dados, a gente verificou se o usuário existe, se a senha está certa, a gente viu que a senha estava certa e a gente gerou a resposta, que foi a homepage. Só que no momento que a gente gerou a resposta, esse e-mail e senha são perdidos. De tal forma que se esse cliente, esse mesmo usuário, fizer uma nova requisição, isso aqui é uma nova requisição, o nosso servidor não tem como saber qual é esse usuário. Mesmo que a gente já tenha, né, verificado que o e-mail e a senha dele estão certos, quando vê uma nova requisição, o servidor não sabe, porque os dados foram apagados. Tá? Então esse é o funcionamento também, né, muito importante de entender dessa arquitetura de request e response. Toda vez que a gente faz um request, os dados são enviados através do request, e toda vez que a gente envia response, todos os dados são perdidos, de tal forma que se vier uma nova requisição, o servidor não consegue lembrar quais são os dados, né, quais foram os dados que ele recebeu na requisição anterior. E aí existe um conceito de sessão que serve justamente para driblar esse problema. Então a gente cria uma sessão aqui no servidor, e o que a gente está fazendo quando a gente cria uma sessão? Então deixa eu apagar aqui de novo, para a gente começar do zero e pegar o raciocínio. Então está aqui o cliente, ele enviou a requisição, e nessa requisição ele está enviando o e-mail e a senha, né, na hora que ele está fazendo o login. Então tem e-mail e senha. A gente sabe que no momento que o servidor gerar a resposta, esses dados são perdidos. E a gente precisa de uma maneira de dizer o seguinte, né? Não, servidor, eu não quero que você apague esses dados, porque esses dados são importantes para eu saber qual é o usuário que está logado no meu sistema. E aí, para isso que serve a sessão. O que é a sessão? A gente cria um espaço na memória que não vai ser apagado. E a gente vai pegar esse e-mail e senha e vai colocar dentro desse espaço da memória, que é a sessão.
A gente vai guardar o e-mail e a senha aqui, de tal forma que esses dados não vão ser apagados quando a gente enviar a resposta. E aí o que acontece? Quando esse cliente aqui, quando esse usuário fizer uma nova requisição, basta a gente acessar a sessão dele e a gente vai ver, o usuário que está enviando essa nova requisição tem esse e-mail e tem essa senha, então eu sei qual é o usuário. E aí eu posso enviar uma resposta para ele, né, customizada, uma resposta personalizada. Então é assim que a gente indica qual é o usuário que está logado, através dessa sessão bem aqui. Então vamos ver como é que cria essa sessão no código. Vou aqui no Login Servlet. Antes de eu enviar para a homepage, eu quero guardar o e-mail e a senha do usuário na sessão. Melhor dizendo, né, eu quero guardar o próprio usuário aqui. Ó. Eu quero guardar esse usuário U, que é o usuário logado, exatamente da mesma forma que a gente tinha feito aqui, ó, lá no programa de linha de comando. Então eu quero guardar esse usuário U para dizer que é esse o usuário logado. Então eu vou criar a sessão usando a classe HTTP_Session. Preciso importar essa classe, Ctrl+Shift+I, importei, e eu vou usar o request.getSession. Eu quero pegar a sessão desse usuário, né? E esse getSession ele já automaticamente cria a sessão caso ela não exista. Então, a gente vai, na primeira vez que o usuário faz o login, a gente vai criar a sessão para ele, e aí a partir da segunda vez, né, nos outros requests que o usuário enviar, a sessão já vai ter criada, já vai estar criada. Então, aqui a gente está criando essa sessão e agora a gente precisa guardar esses dados dentro da sessão. A gente precisa pegar esse e-mail e senha que está aqui e guardar lá dentro da sessão. Como que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fez com o request, a gente dentro da sessão cria um atributo. Então, set atributo, e eu vou chamar esse atributo de usuário logado, e dentro desse usuário logado eu vou colocar o U. Então, eu estou criando um atributo dentro da sessão, o nome desse atributo é usuário logado, e o valor vai ser o próprio usuário que fez o login. Depois de ter feito isso, beleza, eu já guardei os dados do usuário, e aí sim eu levo ele para a homepage. E aí não tem problema nenhum, porque as próximas requisições que ele fizer, eu já vou saber quem é o usuário que está logado. Então eu já posso até pegar esse comentário aqui agora. E essa é a forma que a gente faz para guardar os dados. Esse é o procedimento de autenticação. A gente verifica se o e-mail e a senha estão corretos. E se estiver correto, a gente cria uma sessão, né, um espaço na sessão, um atributo lá na sessão, indicando qual é o usuário que está logado. Então, essa é a diferença em relação ao código lá de linha de comando. Em linha de comando é bem mais simples, né? Aqui tem essas dificuldades pelo fato dessa arquitetura de request e response. Toda vez que a gente envia response, os dados são perdidos. Então a gente precisa da sessão para resolver esse problema. Coisa que a gente não tinha esse problema lá na linha de comando, porque simplesmente os dados estavam ali na mesma execução, né? No mesmo programa, estava tudo no mesmo programa, e agora não, agora está diferente, né? Os dados estão em programas diferentes. Tem um programa que é o navegador, que é o cliente, e tem um outro programa que está no lado do servidor. E é por isso que a gente tem essa complexidade a mais. Então, beleza. No próximo vídeo a gente continua, né, a implementar a lista de tarefas. A gente vai modificar a homepage para fazer todas as modificações aí para ter a mesma funcionalidade que a gente já tinha antes no programa de linha de comando.